Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damus, do Museu Ciência e Vida, e só para lembrar, eu sou uma mulher branca de 59 anos, com cabelos e olhos escuros, e hoje estou aqui usando um óculos rosa, vestido com uma camiseta também rosa e brincos prateados. E no episódio de hoje, Mulheres na Luz Síncrotron, e a gente vai falar sobre como a pesquisadora desenvolveu a sua carreira no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E para isso convidamos a nossa queridíssima Cristiane Rodella. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Cristiane Rodella e hoje também eu estou vestida de camisa preta, um brinquinho de coloridinho, curtinho, eu uso óculos, também sou branca, tenho cabelinho curto e sou pesquisadora aqui do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, como a Mônica falou. Então, Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação e, como você já se autodescreveu, você pode se apresentar. Fica à vontade. Tá, então, eu sou pesquisadora aqui do laboratório, já faz quase 20 anos, né, fiz física na USP de São Carlos, passei graduação, mestrado, doutorado lá, e hoje aqui sigo, né, coordenando uma estação experimental aqui desse laboratório tão especial, né, para nós todos aqui brasileiros, né. E, além disso, eu também desenvolvo pesquisas científicas em algumas áreas tecnológicas. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder fazer um pouco de divulgação científica, né, para meninas, né, que têm interesse de seguir para essas carreiras de ciências exatas. Eu acho que isso sempre é muito bem-vindo, ter essa troca de experiência, né, e poder mostrar, desmistificar, às vezes, a carreira científica para as meninas. Maravilha! Gente, essa mulher tem uma carreira linda e tem muito a nos contar. Bom, vamos começar agora falando sobre a sua opção pela carreira de tecnologia, especialmente pela física. Mas antes da gente falar sobre a sua formação, explica para a gente o que é a luz síncrotron. E aí depois você pode falar um pouco sobre por que você optou por fazer física e também se você tinha algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de relações. Tá, obrigada, Mônica. Então, bom, primeiro, o que é essa luz síncrotron? É uma luz especial, mas ela nada mais é como a luz que a gente tem aqui na sala, em casa, né? O que torna ela especial é a maneira como ela é produzida, e isso faz com que ela seja extremamente intensa. Então, ela é muito intensa, é uma das propriedades, né? Ou a outra é que ela não é uma luz assim que ela vai iluminar todo um ambiente. É uma luz bastante focada, né? A gente diz na terminologia física que ela é de baixa divergência. É como se fosse uma luz de laser. Então, imagina uma luz extremamente intensa, muito focada num ponto, e ela tem outras propriedades físicas também. Ela é gerada de uma maneira que ela cobre vários intervalos de energia. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Que você já tem, todo mundo tem uma experiência com luz, né? A gente tem a luz aqui de casa, que ela está nesse intervalo de energia que a gente fala que é o visível, que os nossos olhos são sensíveis. A gente tem, por exemplo, os micro-ondas, que a gente usa lá no nosso equipamento na cozinha para aquecer os alimentos, né? Aqui, a gente trabalha num outro regime de energia, que vai desde infravermelho, né? Que também é aquele que aquece. O infravermelho passa pelo visível, tem ultravioleta e raio-x. Então, essa luz síncrotron, ela é intensa, focada, e nesse intervalo de energias grandes, e a gente pode, então, delinear nosso experimento de maneira que eu escolha uma ou outra, e tem outras características. E aí, ela sendo tão poderosa assim, e vamos dizer, maleável, então, os cientistas vêm aqui com casos científicos, com as amostras, que eles querem desvendar
né, a estrutura interna dessa amostra. Então, a gente aplica essa luz, né, tem o que a gente chama aqui de estação experimental, que vai pegar essa luz síncrotron e ainda moldar essa luz, né, num determinado comprimento de onda ou energia específica para aquele experimento, num tamanho de feixe, né, vamos dizer, e aí foco lá no meu experimento. E aí eu tenho o que a gente chama de interação radiação-matéria, então a luz interagindo ali com a amostra que o usuário trouxe, e depois eu vou ter os detetores, que são como olhos, né? Só que eles são olhos especiais também, que eles vão ver o resultado dessa interação da luz com a matéria. Dando um exemplo bem factível ali do nosso meio, que já aconteceu aqui no laboratório, que eu participei do experimento. Então, vieram algumas pesquisadoras da Faculdade de Odontologia, e o que elas tinham interesse em estudar? Dente humano, mas por quê? Elas estavam desenvolvendo um novo medicamento que era para ser colocado, por exemplo, no creme dental, né? E elas queriam saber se ele era eficiente para blindar o dente da corrosão, da acidez, quando a gente toma refrigerante, suco de laranja, ou mesmo da nossa saliva, né, que é um pouco ácida. Então, ao fato de você escovar o dente, ter esse remédio lá dentro, ele dá essa blindagem e a gente poder ficar mais tempo, né, ou então ter essas bebidas e não danificar o dente. Só que para saber se isso vai funcionar ou não, então, além de fazer toda a composição química, né, com o conhecimento delas ali, no que pode ser colocado numa pasta de dente, que não vai fazer mal para o ser humano nem nada, precisa saber realmente a interação dele com o dente. E se vai criar esse filme, quanto tempo ele vai durar, né? Se ele sai depois de um tempo, se ele realmente blinda, né? Com o ataque de soluções ácidas, por exemplo. E aí, imagina, uma camada muito fina que a gente não pode nem sentir na boca, senão você ia ficar estranhando aquilo. E aí, então, para poder olhar essa interação e ver o quão forte ela é, se ela muda realmente a química do dente ou não, ou é uma coisa só superficial, elas precisavam usar o luz síncroton. Então, vem aqui, põe ali uma amostra, que nada mais é uma lâmina do dente, cortado especialmente para estar aqui num porta-amostra. Algumas amostras tinham banhado nessa solução, outras não, outras banhado e colocado em soluções de pH diferente. Então, a gente, dessa interação, dessa luz poderosa com a matéria, que é esse dente, a gente captava no detetor o resultado dessa interação e ali, né, interpretando esses dados, elas podiam avaliar a eficiência ou não desse remédio. Então, é só um exemplo, né, de como a luz síncroton ela é usada ali na pesquisa científica. Aí, né, complementando as perguntas que a Mônica me fez, por que eu fui para a área de exatas e uma área tecnológica, e se eu tinha exemplos na família? Não, eu venho de uma família assim que ninguém seguiu carreira científica ou foi fazer um estudo em ciências exatas, né? Eu fui a primeira. Eu tinha um exemplo de uma amiga, irmã de uma amiga minha do colégio, que ela foi fazer física. Então, assim, eu tinha interesse por ciências exatas, eu gostava de matemática, mas assim, quando a gente está no colegial, a gente nem sabe exatamente quais são as profissões, a variedade de cursos universitários que tem. Bom, eu sabia que eu gostava de matemática, gostava de ciências, mas também gostava de literatura, gostava de história. No colegial, que eu fui me afeiçoando cada vez mais, e aí eu tive aulas de física, e gostava de física, gostava de química também, e aí tinha exemplo dessa minha amiga que falava como que era o ambiente universitário, tudo, e eu fui achando, porque nessa hora você não tem, acho que nem muita certeza, são poucas pessoas que têm certeza, mas eu fui achando que não. Acho que eu devo fazer física. Fiz, prestei, entrei na faculdade, e aí lá a gente, né, vamos dizer, tem uma graduação em física que é um mundo à parte, mas também a gente tem possibilidade de fazer iniciação científica, fazer trabalhos de experimentos em laboratórios, né? E aí eu fui conhecer a área de materiais. E foi quando eu me apaixonei, que aí eu percebi nitidamente que eu conseguia associar esse meu gosto pela física com a área de materiais, que ela tem toda uma química, né, que a gente precisa entender também. E aí eu vou colocar mais um afunilamento, que é aí materiais inorgânicos, né,
que eu sempre tive interesse em estudar, desenvolver, e associei tudo isso, e aí eu encontrei essa área tecnológica. E que basicamente essa área tecnológica que eu estudo hoje? São catalisadores, né, e baterias. Então, o catalisador, até para trazer mais perto do ambiente aqui do nosso público que está ouvindo esse podcast, é como a gente tem no carro, né? Então, o catalisador que fica lá na exaustão, que o papel dele é daquela combustão incompleta da gasolina, ou então a nossa gasolina, ela tem poluentes, que a hora que você queima tudo isso para poder ter o movimento do carro, você também gera gases que são poluentes a nós, ao meio ambiente. E aí o papel do catalisador ali no escapamento é de promover uma reação química que vai pegar esses gases poluentes ou nocivos e transformar em coisas que não sejam poluentes ao meio ambiente ou nocivos para nós. Então, esse catalisador é um material inorgânico, talvez alguém tenha ouvido falar, ele é feito por partículas de paládio, ródio, que são elementos químicos, mas vamos dizer, para chegar esse catalisador lá no escapamento, ele passou por todo um processo de estudo que para saber se ele realmente vai atuar de maneira correta nessa reação química, nas condições da reação química, né, em termos de temperatura, de ambiente gasoso, de tempo de vida, né? Então, você precisa também simular todas essas condições reacionais nesse experimento e colocar essa radiação para ir lá, né, na estrutura interna desse catalisador e entender por que ele funciona, por que ele não funciona, como que eu posso fazer ele mais resistente, mais efetivo, vamos dizer. E o mesmo funciona para a bateria, né? Então, que é outro material tecnológico bastante usado por nós todos, né? Hoje em dia a gente não vive, né, sem um celular, né, e ter esses elementos portáteis, né, e até ter carro elétrico. E aí também, na composição da bateria, você vai ter materiais inorgânicos que para chegar, né, lá no comerciável, né, para chegar lá nas mãos da gente, eles passaram por estudos para saber se eles têm eficiência para essa aplicação ou não, né, e esse é o papel do cientista. E aí, em algum momento, dependendo desse caso científico, ele vai precisar de um laboratório como esse para poder entender melhor, né, a composição desses materiais ou como fazer eles de maneira mais barata, mais eficiente, ou mais estender o tempo de vida. Então, termino aí. Muito legal, Cris, muito legal mesmo. Quer dizer, a sua fala, né, acho que deixa claro, né, para a gente e para quem nos escuta, né, que antes do produto chegar na loja e se tornar comerciável e a gente poder comprar, tem muita pesquisa, né? Quanto mais tecnológico é o produto, mais pesquisa em volta dele existe, né? E aí o síncrotron, né, nessa parte, tem um papel super importante. Muito legal, adorei, gostei muito. Cris, você teve, né, fez a sua graduação no Centro de Excelência de Pesquisa e Ensino, né, no campus da USP, lá de São Carlos, que é predominantemente voltado para engenharia e ciências exatas. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que foi para você essa experiência de estar nesse ambiente novo, né? Você mudou de cidade para ir lá para São Carlos, e também por esse ambiente ser um ambiente predominantemente masculino. Ai, olha, Mônica, obrigada por essa pergunta, e ela, na verdade, vou resumir numa palavra, né? O que foi minha experiência na USP, que era só muito masculina naquela época. Foi aterrorizante, para te falar a verdade. Mas isso é engraçado que é claro, eu já tinha essa paixão, essa vontade de estudar, né, de alçar novos horizontes, né, e eu acho que eu sempre tive esse cunho aí de curiosidade, essa coisa, eu já fui, na verdade, eu lembro de mim, assim, eu já era uma mini pesquisadora, mas aí você se depara, né, com o ambiente universitário ali, predominante masculino,
E vamos dizer, né, no século passado, a gente não tinha celular, não tinha... E a gente vem embutido, assim, né, no nossa maneira de crescer e tudo mais, né, que a mulher devia ser voltada lá para as prendas domésticas, né, não desvalorizando isso, porque é um trabalho extremamente necessário, mas que ela só podia fazer isso, né. Então, eu acho que eu cheguei, foi um choque, porque, vamos dizer, até o colegial era uma pessoa super estudiosa, que tinha muito clara essa ideia, né, que eu queria ir para ciências exatas e que eu gostava de física e eu estava afim de aprender. Aí chega lá, era um ambiente bem austero, né, vamos dizer, porque você não vê seus pares lá dentro, né, você vê um monte de menino, vê um monte de homem como professor, com seus preconceitos, né, tanto é que eles comentavam, aqui na USP a gente tem o quê? 10 homens para 15 rapazes. E tinha menina na classe, né? Tinha os hinos, quando a gente, né, fazia os jogos entre USP e UFSCar, aqueles hinos ali, eles eram completamente preconceituosos, né? Era tudo em cima de mulher. Então, assim, eu hoje, só que eu não tinha essa consciência. Eu lá naquele momento, não, é assim mesmo, né? É assim mesmo e vamos lá. E vamos lá. Então, assim, hoje eu percebo que se eu tivesse um ambiente muito mais confortável, eu tinha, pelo menos, passado pela graduação de maneira menos assustada, menos aterrorizada, né? Ou com menos medo, que com certeza geraram um monte de crises, né? De se reavaliar se eu estou na carreira certa ou não, ou ter síndrome de impostora, né? Que eu acho que toda mulher tem, né? Principalmente essas que passaram ali pelo ambiente de exatas, né? Então, assim, foi difícil, mas eu olhava, falei, não, eu não sou a primeira, tem outras mulheres ali, né? Tem outras colegas minhas. E a gente, uma coisa que me ajudou muito foram as amizades, né? As amizades, olhar ali, né, nos laboratórios, nos corredores, nos projetos, né? E a gente vai ampliando e vai conhecendo novas pessoas, que não, tinha ali poucas, mas tinham, né? E a gente tinha esse envolvimento, né? E hoje são muito mais. Eu acho que assim, uma mensagem ali, para mim, foi um ambiente difícil. Eu realmente, eu só fui me sentir confortável quando eu estava no doutorado, que eu acho que eu ganhei uma boa, um domínio, uma melhor autoestima, né, e percebi que eu era capaz mesmo de fazer o que eu gostava, e que se eu não soubesse era questão de eu estudar, ir atrás, perguntar, correr, tive exemplos femininos para isso, então foi no doutorado que eu me senti mais tranquila. Mas assim, a minha mensagem hoje para as meninas é que isso tudo vem mudando ali, a gente, né, Mônica, na nossa época a gente passou por barreiras, enfrentou, abriu espaço e hoje está muito melhor do que antes. É interessante, né, que a gente... exatamente isso que você fala, que a gente sentia diante da dificuldade, mas não se sentia tão à vontade, às vezes até porque não tinha com quem conversar, de colocar aquelas dificuldades. Você fazia uma de durona e tentava fazer que nem os meninos e ia correr atrás de estudar para vencer aquelas dificuldades. E hoje, como você falou, né, está mudando. Então, assim, a gente tem, acho que uma rede de apoio ali, de amigos, assim, acho que as redes sociais também têm um papel importante, né? Você consegue trocar mais com as pessoas e se sentir menos solitária, né? E com isso o sistema ser menos aterrorizante, como você falou, mas ainda bem que as coisas estão mudando, né? Então, Cris, ainda falando da formação, né? Você avançou nos seus estudos, fez, como disse, a graduação na USP, né? Te deu uma formação de excelência, você seguiu com o mestrado em física, o doutorado depois já focado em ciências dos materiais, mas ainda na USP, e depois você veio fazer 2 pós-doutorados em Química Inorgânica na Unicamp. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que te motivou
a dar esse encaminhamento na sua carreira? Tá, olha, eu falo que eu sou física, mas com coração de química, então eu já tinha isso, né? Logo ali no início, quando eu comecei a fazer iniciação científica num grupo de materiais, e aí eu fui para síntese química, tudo, falei, não, eu gosto, e exatamente, você vai se encontrando, né, na carreira. Então, e é legal da pesquisa científica, né, que ela parece às vezes muito focada, é uma particularidade numa pequena área e assim vai, mas ao mesmo tempo, aquilo lá é um universo imenso. Então, você vem lá se focando, é física, é na área de materiais, os materiais são inorgânicos e são aplicados para catálise, para bateria, tudo. Mas ali também, a hora que você olha, nossa, tem um monte de gente que trabalha com esse tipo de material, várias aplicações, né, se não der um bom catalisador, pode dar um outro tipo de material, de uma outra aplicação tecnológica, então vale a pena ser estudado. E aí, então, eu fui ampliando e sempre fazendo a questão de fazer síntese, né, não ficar lá só na caracterização, mas ir para síntese. Então, eu fui vendo essas oportunidades ali nos laboratórios de pesquisa, até que tinham na USP, com colaboração na UFSCar, então eu batia muito na porta lá do pessoal da química, da engenharia química, na química da USP, então eu fui misturando tudo, e aquilo foi me abrindo horizontes, né, isso que eu acho que foi uma coisa muito assertiva na minha escolha da carreira científica, e que me trouxe aqui para o síncrotron, foi essa grande abertura, que aí eu complementei quando eu terminei o doutorado, porque eu fiquei lá, graduação, mestrado, doutorado na USP, então foco ali mais na física. Aí eu falei, não, agora eu quero ir para um departamento de química, e vamos, né, pôr um pé na química, e agora sim, como profissional, né, trazer o que eu aprendi na física para a química poder me ensinar mais da química no que eu faço. Então, vim aqui para a Unicamp, e aí, nossa, para quem é químico e ouve isso, tinha que trabalhar com tubo Schlenk, que são todos uns tubos de vidro que você tem que pôr a atmosfera inerte, e tem que ser rápido para trazer uma reação da outra. Então, juro, assim, eu levei uma seringa para casa de vidro para poder treinar como que eu ia, né, jogar meu reagente lá dentro de maneira rápida, sem pegar o oxigênio do ar, para poder fazer essas reações nesse tubo Schlenk que era especial. Bom, e com isso eu fui agregando coisas, abrindo minha carreira científica para várias ferramentas. Então, eu tinha várias técnicas de caracterização que eu conhecia, tinha síntese de material, que eu fazia de vários tipos, as aplicações em catálise, ou então aplicações que depois alguns pesquisadores podiam ir além e ver outras aplicações tecnológicas, e eu vim também usar o laboratório síncroton, que fui usuária naquela época, né, que também foi, uma grande oportunidade que um professor lá da USP trouxe, e tudo isso só ampliou minha versatilidade científica, e que eu acho que foi a boa aposta para me trazer hoje aqui como pesquisadora de síncroton. Cris, que legal, porque ciência dos materiais é uma área interdisciplinar, né? Tem física e tem química. E acho que essa sua postura, né, de ir no pós-doc e buscar a química, trouxe essa complementaridade que, né, permitiu que você trilhasse essa carreira belíssima que você vem trilhando no síncrotron desde 2005, né, que você atua, né, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, e atualmente coordena uma estação experimental para caracterização de materiais, né? Seria que você falasse um pouco mais, né, sobre algumas curiosidades que você encontra estando no dia a dia de um laboratório de pesquisa de escala mundial, e como foi, né, ao longo desses anos, o seu ambiente de trabalho na perspectiva de gênero. Obrigada, Mônica, pelas perguntas.
Bom, aqui é um ambiente muito diversificado em termos de casos científicos, né? Então, ele é uma instalação aberta que pesquisadores do Brasil ou do mundo inteiro podem fazer uso. E outra coisa, né? Que, assim, eu sei que, mesmo trabalhando aqui faz 20 anos, eu e meus colegas, a gente comenta isso abertamente. A gente se sente muito orgulhoso, né, de estar aqui e ser brasileiro e ter esse tipo de laboratório aqui, porque é algo assim de ponta na ciência e tecnologia mundial. E você fala, nossa, o Brasil tem isso, nossa, e eu posso contribuir para que isso funcione. Então, assim, para nós aqui, recebermos os usuários, participarmos dos experimentos, se dedicar para que as instalações funcionem bem, que todo mundo tire bons resultados, é quase que, assim, um prazer, na verdade é um prazer e é um orgulho para a gente, né? E com isso a gente tem que interagir com usuários de tudo quanto é área, e também, imagina, para um pesquisador que é curioso, né, e vem ali com diversos casos científicos, vamos dizer, é a Disneylândia da ciência. Então, tem várias curiosidades, assim, de pessoas que vêm aqui para pesquisar, por exemplo, né, trouxe aqui meu exemplinho, que tem aqui nessa estrelinha aqui, que nada mais é um pedacinho de meteoro, e esse meteoro aqui é um pedacinho do Bendegó, que é esse que está aí no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Então, eu já tive usuários que eles caçam meteoros que caem no Brasil, e aí eles vêm, né, aqui no laboratório, usar até a instalação que eu coordeno, para entender qual é a mineralogia desses meteoros, né, então saber que tipo de elementos químicos, que estado químico eles estão, para poder saber como é que foi a história, né, do meteoro e também saber a história do universo. Já vi usuários ali carregando um monte de vasinho de planta, que ele põe a plantinha na frente de um feixe de luz síncroton e quer entender, por exemplo, como o fertilizante que ele usou no solo está sendo absorvido ali pelas raízes da planta, e se esse fertilizante consegue fazer com que aqueles elementos mais benéficos para o crescimento da planta estão sendo absorvidos ou não, né? Ele pode trazer de maneira mais eficiente, ou então até num solo contaminado com metais pesados, né, desses desastres ambientais que a gente teve ali da barragem de Mariana, tudo, se aquele solo que pode tá contaminado com os resíduos da mineralogia, da extração mineral, se está sendo absorvido pelas plantas. Tem um estudo agora que a gente está fazendo com o pessoal da Embrapa, que é sobre os solos coesos. Então, o Brasil, né, que a gente... e outra coisa, né, a gente aprende muito aqui. O Brasil tem uma parcela ali em toda a região litorânea, praticamente do país inteiro, onde o solo ele é muito duro, quando não está molhado, ele é extremamente duro, então a planta não consegue fixar as raízes, ela acaba indo para a horizontal, e aí elas produzem, são menores, não se sustentam muito tempo, e não produzem tanto alimento, e ninguém sabe direito a origem desse solo coeso. Então, está aqui, né, uma equipe imensa de nós, pesquisadores com a Embrapa, tentando entender por que esses solos se tornam coesos, e assim vai. Já vi pessoal trazendo pedacinho de mama com câncer, sem câncer, para poder estudar aqui nas linhas do síncroton, entender como é que teve a evolução daquele câncer, né, e assim vai. Então, assim, é muito diversificado, você aprende todo dia, se engaja muito. Eu sou até problemática, eu falo, gente, qualquer um que passa lá na minha estação experimental me conta um caso científico, eu já quero uma amostra para medir, tentar e resolver, né? Mas não funciona bem assim. Aí, complementando, né, com a parte de estar nesse ambiente também, então, embora, né, ele seja toda essa alta tecnologia, tudo, ainda existe diferenças entre homens e mulheres, você vê pelo número, né, de pessoas, entre meninos e meninas que vêm aqui de pesquisadores, né, sempre predomina o número de meninos,
é menos, um ambiente também assim, né? Porque a gente, com um amadurecimento, a gente também já deixa de ser, vamos dizer, de aceitar bem as ofensas, né? De gênero, ou então as classificações, ou então alguns rótulos, né? Você já não coloca barreiras para isso, mas eu tenho que ser sincera que ainda acontece às vezes, você percebe numa reunião ali, que quando o homem fala é bem mais recebido do que quando a mulher fala, não, calma, não vamos fazer um intervalo agora, ou seja, né, por que não tem vontade de me ouvir? Ou então alguém querendo te ensinar como fazer o que você coordena, né? Você montou tudo aquilo, você coordena um grupo, mas aí vem alguém que não, olha, eu acho que você deveria fazer assim, assado. Então, acontece. Cada vez menos que eu percebo isso, né? Eu já tenho, como vocês sabem, esses 20 anos de carreira, porque eu acho que vem até o estrutural mesmo, né, de como as pessoas foram criadas e como elas veem o papel da mulher, mas assim, eu fico muito feliz, porque cada vez mais, no meu grupo mesmo, só para vocês terem, né, dividir aqui esse orgulho comigo, tem 3 pesquisadoras no meu grupo e as 3 são mulheres. Então, eu física, uma outra pesquisadora física, uma outra química, então são 3 mulheres cuidando de uma instalação experimental, que é de difração de raio-x, que é algo bastante físico, né, e opera no laboratório nacional como o síncrono. Temos outras aqui, várias outras pesquisadoras, recebemos várias pesquisadoras, né, também ali, todas líderes de grupo, trazem os alunos, né, vemos também, eu tenho uma engenheira que trabalha comigo no meu grupo, também está ali na área de engenharia, que é bastante masculina, mas está ali ela no meio. Então, cada vez mais vem vindo essas meninas, e é bom que venham mesmo, porque nada pode impedi-las, e elas vão nos ajudar a mostrar para os homens, né, que esse pensamento retrógrado, limitante, ou pelo menos com todo esse viés, não tem mais cabimento, né? É isso. Muito bom. Isso realmente, o mundo está mudando e não dá para aceitar determinadas coisas, né? Cris, o Centro Nacional de Pesquisa em Engenharias e Materiais desenvolveu a nova fonte de luz síncrotron brasileira, né? O Sirius, que é um orgulho nacional, como você mesma já disse. Então, você poderia falar um pouco mais da relevância dessa inovação para o cenário mundial e como é ser mulher e está atuando diretamente nesse projeto inovador para a história da ciência brasileira? Tá. Bom, primeira pergunta, né, o Sirius. Só para ter uma ideia, já é a nossa segunda fonte de luz síncrotron, né, que a gente tem aqui no Brasil. A primeira a gente chamava de UVX, ela operou por uns 20 anos, né, então começou lá em 1997, e foi até 2017, 18, se eu não me engano, 19, que fechou isso. E assim, ela é uma mudança de paradigma, né, na ciência brasileira, né, do antes de ter síncrotron e depois, e foram todas apostas muito bem colocadas, né, pelos cientistas daquela época, porque a primeira fonte, ela era menor, ela era uma fonte que era o que cabia, vamos dizer, na nossa bolsa, porque a ambição, os pesquisadores tinham até mais, mas imagina, para um país que não tinha domínio nenhum nessa tecnologia, ele resolveu ter e montar por mãos próprias, né? Então, a primeira fonte de luz síncrotron, ela tinha pelo menos 80% de tudo que estava ali em funcionamento, foi montada no Brasil por brasileiros. Então, assim, começou a capacitar, né, a nossa equipe de engenharias, de engenharia, de física, de computação, para ter esse laboratório, e aí depois foi todo o trabalho de trazer a comunidade científica, porque também, né, não existe a máquina, os pesquisadores, muitos, né, nem sabiam, então, para que usar?
alguns já iam para fora usar, então aí foi trazendo esses pesquisadores para usar a máquina aqui dentro, e aí capacitando a nossa comunidade científica. Então, quando o VX terminou, isso tudo já estava consolidado, assim, todo mundo sabia que o Brasil já não podia mais viver sem ter um laboratório síncrono como esse. E aí, lá, né, do finalzinho do antigo laboratório, já se pensava em ter essa máquina muito mais audaciosa, né, e aí é legal, porque sempre tem um comitê internacional que também tenta puxar, fala, não, vamos além, vamos além. Então, só para vocês terem uma ideia, quando o Sirius ficou pronto, só tinham 3, era o terceiro do mundo com essa tecnologia de ponta. Então, tinha um na Suécia, tinha um na França, e o Sirius. Então, imagina, a nível mundial, né? É de ponta. Hoje, já outros laboratórios síncronos, eles foram passando por upgrade e ficando pronto. Então, hoje a gente tem mais, vamos dizer, a tecnologia de ponta que o Sirius tem. Então, assim, realmente é algo que faz o diferencial num país, né? Ali, eu fui o ano passado numa conferência específica de síncrono, e a gente olha assim, eles colocam o mapa mundi, onde tem essas máquinas, né, as mais desenvolvidas de última geração, e tá lá, tá a estrelinha Sirius ali no meio, sabe, das apresentações. Então, assim, nos coloca num patamar de igualdade com as melhores pesquisas do mundo. E está aqui do nosso lado, é acessível a todos no Brasil. Né? É claro que você precisa ter a necessidade de usar, entender muito bem seu caso científico, né? E as perguntas científicas que você precisa responder com ele, e quando é o Sirius que vai poder ajudar nessa resposta. Passou dali, o nosso papel aqui, né, também ajudar que isso tudo seja realmente efetivo. Então, para mim também isso é muito um orgulho, porque aí, né, estando numa situação aqui como vocês, né, vamos dizer, estar aqui no Sirius me trouxe até vocês. Então, eu me sinto também muito orgulhosa da minha carreira científica. Eu olho lá meu passado, exatamente, para quem veio de Araraquara, como eu falei, de uma família que não tem tradição de curso universitário, de pesquisa científica, e de repente eu olho e falo assim, nossa, eu me tornei uma pesquisadora de um laboratório de ponta, né? E eu estou podendo ajudar outras pessoas a fazerem pesquisas, desvendarem ali a estrutura da matéria para poder pesquisar, desenvolver materiais mais eficientes, mais verdes, menos agressivos ao ambiente, mais eficazes, né, bom para a saúde humana, né, fazer uma planta, né, ser mais produtivo. Então, eu faço parte disso. E outra coisa que também vem atrelado a tudo isso, e que eu acho extremamente importante, é parte de divulgação científica, como vocês fazem, né, que mostra que isso tudo é palpável. Eu não sou uma pessoa especial, ou eu tenho uma linguagem diferente, ou, vamos dizer, um nível, né, sei lá, de conhecimento que me deixa poderosa, não. Eu sou gente como vocês, né, eu vim, sempre fui, e sou ainda, pessoas como vocês. O que diferencia eu de vocês e de outras meninas e de outras pessoas é o gosto. Eu acho que é o gosto. Cada um vai ter o seu, né? O meu é esse gosto científico e que tudo que eu fiz, né? Que foi sempre, como eu falei também, né, não tem uma receita de traçar uma carreira científica. A minha foi essa, contei para vocês, né? De ampliar dentro dos meus interesses ali de conhecimento, de estudo. E isso tudo, quando eu falo conhecimento e estudo, foi muito estudo, sempre foi muito estudo, né? Nada vem de graça, não. Né? Então, sempre estudando, sempre lutando e sofrendo, né, naquela época, todos esses preconceitos que hoje eles são minimizados. Então, assim, que eu cheguei aqui. Então, eu fico muito feliz e eu gosto de falar, né, dividir essa minha felicidade e mostrar que esse tipo de
patamar, esse tipo de laboratório, esse tipo de ambiente, ele é bem-vindo para todos que tenham interesse em usufruir, né? Ele me dá orgulho de estar aqui, porque foi uma luta constante na minha vida, mas hoje eu também sou mais uma a dizer que ele é para todos que têm interesse. Muito legal, Cris, muito legal. Deve ser realmente muito interessante trabalhar aí no Síncrotron, né? Porque vocês têm uma variedade, né, de casas bastante grande, né? Então, não tem rotina, né? Tem sempre novidades. Muito bom. Você possui, né, a gente já pôde perceber, né, uma trajetória acadêmica de excelência, passou por formações de universidades de ponta. Então, eu queria que você dissesse especialmente, né, para as meninas que estão pensando em seguir uma carreira semelhante, que habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você ocupa hoje? Tá, olha, eu diria que tem que estudar bastante, que eu falo, não existe, já até comentei, não tem nada, uma receita fácil, né, mas, bom, acho que o primeiro é começar a perceber em si mesmo, né, o seu gosto, porque, assim, acho que qualquer trabalho, qualquer profissão, sempre vai dar um trabalho e a gente vai ter que ter uma dedicação, né, uma dedicação para o que seja. Então, quando você tem um gosto, uma habilidade, isso tudo facilita. Então, perceber, primeiro essa percepção, é bem essa área, é aquela área, é essa ou não, e não tem problema nenhum. Se você não gostar, não, gostar de material biológico, gostar, não é de química, ou gostar de química, ou gostar de engenharia, não tem problema, mas eu acho que ter essa percepção, o que você acha, né, que você tem mais habilidade e gosto, porque a partir do momento que você, né, se coloca num curso universitário ou uma carreira, né, científica, você vai ter que ter dedicação. E essa dedicação vai exigir estudo, vai exigir empenho, trabalho. Então, né, se você associa ao gosto, vai ficar mais fácil. Outra coisa que, olha, eu não posso negar que me fez também chegar aqui e acho que é bastante bom, amigos. Amigos, quanto mais gente para compartilhar, estudar, perguntar, dividir curiosidades, dúvidas, né? E hoje, nossa, a gente tem a internet, né, que facilita demais. Então, ir atrás, né, das pessoas, dos livros, da internet, né, mas sempre, assim, ser bastante crítico também, eu acho que tem que ser crítico, olhar aquilo e falar, é isso mesmo, vamos procurar em outras fontes, vamos, né, procurar no livro, conversar com um professor mais antigo, e assim vai. Então, acho que é isso. Eu diria que a mensagem é essa, perceber em si mesmo qual é a sua vocação, as habilidades que você tem, o gosto, e aí partir para a luta, o estudo, e não ter medo de fracasso, não ter medo de reprovação, não ter medo de frustração. Pesquisa científica não é fácil, na verdade a gente lida com bastante coisas que dão errado, problemas, né, resultados que a gente não queria. Então, você precisa de resiliência também para fazer pesquisa, mas dá certo. É isso. Muito bom. Quer dizer, no fundo, é autoconhecimento, né? Saber do que você gosta, o que te interessa, quais são as suas habilidades, né? Para poder desenvolver as competências necessárias. Muito bom, Cris. Cris, agora a gente entrando um pouco mais, né, nos aprofundando na questão do feminino, né, de ser mulher, né, durante a sua trajetória, você já falou algumas dificuldades que você passou, mas queria que você aprofundasse um pouco, né, sobre as dificuldades que você enfrentou e que você identificou que aquela dificuldade era porque você é mulher.
Foram várias, assim, situações, até, eu acho que, então, eu lembro de entrar na faculdade, assim, e já tinha essa, 15 homens para 20 rapazes, né, ou seja, você não é nada ali dentro, né, e aquilo, se eu olhava assim, eu falei, nossa... Então, assim, já era esperado que as meninas não evoluíssem bem, não fossem bem na prova, era até admirável quando era uma menina que se destacava na turma, né? E aí ficava assim, como se fosse um ser extraterrestre, assim, né? Então, era bem essa, né? O esquema ali de você estar nesse curso de exatas num ambiente que só tem homem, né? Outra coisa é assim, tem uma hora, né, que os hormônios femininos, então, assim, a gente, assim, eu acho que é um mito, né, para os homens, assim, o que são os hormônios femininos, né, como eles não têm, eles não sabem como funciona, então, aí eles associam isso a coisas ruins, né, que a gente não vai dar conta de nada, e muito pelo contrário, nossa, eu juro, que eu penso hoje, eu falei, se uma mulher, ela consegue dominar uma menstruação, uma cólica menstrual, né? E ainda ir lá trabalhar, ou então, às vezes, né, tá naquele dia ruim, mas saber que no dia seguinte vai estar melhor, e aí ela supera tudo aquilo, vai. Não tem para ninguém, não tem para ninguém, né? E a gente vai passando, né? Vai vivendo toda a nossa vida ali, jovem, adulta, ali, nessa coisa dos hormônios. Depois, quando você vem para a maturidade, eles mudam também, né? E aí são outros desafios, mas só dão resiliência para a gente, na verdade, coragem, força, né? Então, assim, eu acho que a gente devia ser admirada por tudo isso, mas não é. Então, isso vem de uma mentalidade antiga que não é. Então, eu já fui muito assim, falar, não, hoje ela não está num dia bom, né? Tá de TPM, são coisas que você ouve, então, nossa, isso aí deve ser o climatério já. Então, assim, você ouve, assim, às vezes não tão de piada, às vezes você até ri junto, né? Você, nossa, é verdade. Aí eu ri, falei, mas eu ri por quê? Nossa, é porque realmente eu não estou em mim hoje, né? Ou então, sempre fica aquela coisa do laboratório, como eu gostava de química. Tá, então você organiza a pia, a vidraria, né? Deixa os armários limpos. Eu falei, nossa, é verdade. E assim, às vezes você acha que o papel é seu mesmo. E não, nossa, hoje, sim, no meu grupo é completamente diferente. Eu falei, não, ninguém aqui é melhor para não poder limpar o chão do laboratório, porque pode cair, né, pecinhas, arruela, papel, fita, não sei o que, a gente pode escorregar, cair, bater a cabeça aqui, né? Então, assim, é papel de todo mundo. Vou lá, eu passo aspirador no chão, limpo as mesinhas ali com álcool, e eu falei, não tem, a gente não pode esperar ninguém, porque o pessoal da limpeza não sabe o que está sendo lidado aqui, então é melhor que eles nem coloquem a mão mesmo, porque eles vão se sentir inseguros, então temos que ser nós, né? Então é isso, sabe? Vem essas palavrinhas, ou então aquilo que eu já falei, mas você tem certeza que você precisa de uma pessoa com esse perfil para trabalhar com você? Eu falei, ué, tenho, né? Sou eu que estou aqui discutindo todas as atividades que essa pessoa vai fazer, então acho que eu conheço bem o perfil, né? Duvidando, às vezes, da sua capacidade, ou então essas situações, né, que você vai falar com, né, tem um grupo ali dando palpite, falando, e de repente você vê que ninguém está levando em consideração, mas quando um homem abre a boca, nossa, calma, peraí, vamos ouvir o que tal pessoa tem a dizer, né, como se fosse Deus. Então, são pinceladas, assim, que eu acho que a gente, assim, tem que se policiar muito, primeiro, né, até para não rir, para não corroborar com tudo isso, porque a gente, né, foi criado a aceitar tudo isso, e depois começar a mostrar que não é assim, né, agir de maneira diferente, né,
Assim, eu adoro assim, essa diversidade que tem, né? Tanto na pesquisa que eu falei para vocês, a diversidade de pessoas, de gêneros, é tão boa, porque ela vai te mostrar outros olhares, porque eu sendo, né? Hoje eu consigo perceber bem o que é ser uma mulher pesquisadora, mas eu não sou a única que tem que abrir fronteiras, não, porque tem as mulheres negras pesquisadores, tem outros gêneros, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente grande, tem gente pequena, tem gente... Então, assim, tudo isso, né, dá esse leque de possibilidades e de visões que só vem agregar e deixar a gente mais consciente, né, do que a vida, na verdade, né, o que a vida em sociedade e só faz um bem danado. Nossa, eu acho que eu falei muito, né, Mônica? Não sei nem se eu respondi direito sua pergunta. Respondeu sim. Cris, a gente sabe, né, como é importante, né, o exemplo para as meninas, né, essa questão da representatividade, de ver mulheres como você, né, ocupando espaços que geralmente são espaços dominados por homens, né, e como é importante, muitas vezes, as jovens terem mentoras ao longo da sua jornada profissional. Então, a gente, né, estudando sobre você, a gente viu que você foi orientadora de jovens, né, em diversos níveis, né, tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, no doutorado, nessa área de ciência dos materiais. Você pode falar um pouco como é orientar essas mulheres, né, que estão começando, né, com suas produções na academia? Sim, olha, é sempre muito gratificante. Na verdade, eu não diferencio, assim, né, se é menino ou menina. Eu sempre parto do princípio, assim, que é bom primeiro experimentar tudo que a gente tem no laboratório. E geralmente, né, até um laboratório como esse, vamos dizer, ele tem situações que você precisa de habilidade mecânica, habilidade eletrônica, automação e controle, computacional, né? Então, ele tem várias habilidades, tudo isso dentro dessa coisa fechada aí que eu falei para vocês, essa área de pesquisa ali, com o síncrono, dentro de catalisador, bateria, mas assim mesmo ele é sempre muito amplo. Então, eu gosto que todo mundo experimente, né? Tem gente que é mais experimental, tem gente que é mais teórico, né? Então, todo mundo passa por isso para poder também entender dentro, vamos dizer, dessa coisa específica, quais são suas melhores habilidades, né? E aonde você vai ser mais feliz para produzir melhor. Depois essa também, que não tem distinção, se eu sou chefe de grupo e se é o estagiário do grupo. Todo mundo vai ter que limpar o chão do laboratório. Mostrar que faz parte, né? Você faz uma síntese química, você tem que lavar o becker, né? E aqui é a mesma coisa, você faz um experimento, faz uma bagunça toda, depois todo mundo tem que arrumar, tem que limpar, deixar um ambiente o melhor possível para os próximos, né? Zelar da segurança, que é segurança nossa e patrimonial, você tem que, né, também cuidar. E eu sempre que posso também, vocês já perceberam que eu sou bastante falante, a gente tem as horinhas ali da descontração no almoço, no café, não sei o quê. Eu gosto de compartilhar exatamente minhas experiências, principalmente para as meninas, né? E até para os meninos ouvirem, porque para eles perceberem, né? Como que a gente se sentia, o que aconteceu, o que soou como absurdo, né? Então, e hoje eu vejo, né, as pesquisadoras aqui que são mais jovens que eu, elas, nossa, mas ainda acontece, ou acontecia, agora já não é bem assim, mas ainda tem. Então, eu gosto de contar das minhas experiências também, falar que, olha, hoje parece, né, tá, pesquisadora aqui, né, pode fazer acontecer, tá ali, tá aqui no podcast com vocês, ali tem uma visibilidade. Eu falei, mas para chegar até aqui, não foi tudo assim, né? Um caminho de tijolinhos dourados, não. Eu acho que tem que compartilhar. E às vezes eu falo para elas, né? Eu falo, olha, eu fico indignada
com várias coisas que acontecem, mas vocês entendem, né, que a gente tem que ir em passos, às vezes, contornando. Eu sempre dou um pouco da minha experiência, né? Vão ter tem outras pessoas com diferentes experiências, com diferentes táticas, né? Eu também conscientizo isso, que assim, eu não sou dona da verdade, mas sempre que posso, eu aconselho, eu mostro, né, pelos problemas que eu passei, coisas que eu ainda vejo, e elas me contam coisas novas, elas me ensinam muito também, coisas que eu nem via. Falei, nossa, eu agradeço que vocês me falaram isso, porque eu não tinha percebido. Né? Eu acho que a gente também está sempre em construção, tem que ter a mente aberta, é isso que eu falo. É a mente aberta, ser flexível, e tem uma hora que você vai falar assim, não, chega, para, aqui não dá mais. Né? Eu tenho que preparar todos desse jeito. Muito bom, Cris. Realmente é importante estar atenta a todos esses aspectos, né? Bom, Cris, a gente está assim caminhando, né, para o final. Queria que você deixasse um recado, um conselho para jovens que nos escutam e que desejam seguir nessa trilha da ciência. Obrigada por essa oportunidade. Então, assim, meninas, não tenham medo, né? Se vocês realmente se veem, né? Ou mesmo quer experimentar também, né? Às vezes você vai, faz ali um pouco, estuda e percebe que não é isso, não tem problema. Eu acho que, bom, mas não tenham medo, tenham consciência que precisa dedicação, precisa estudar. Que eu falo também para os meus alunos, falei, conhecimento é o que diferencia vocês. Que me trouxe até aqui, foi lá, né, estudando, e com isso abriram tantas oportunidades, e eu acho que até fora as científicas, né, foram as interpessoais, né, que eu adoro gente, adoro essa diversidade, então tudo isso, assim, vale a pena, mas assim, a partir do momento que é a área que você goste, mas acredite assim, mesmo que alguém fale para você, não, é muito difícil, não ganha dinheiro, mas você vai querer ser professora, coisas desse tipo, qual é o problema? Assim, eu não quis ser professora, mas se eu tivesse estudado física e quisesse ser professora, seja uma grande professora, melhor professora. Às vezes, né, só voltando num paralelinho, aí o pessoal do meu grupo fala assim, nossa, mas com tanta dificuldade, e a gente sabe, né, que tem salário, família, horário, não sei o quê, né, como que você ainda se sente animada, não sei o quê? Eu falei assim, quando eu vejo nos olhos de vocês ali, todo mundo empolgado com o experimento, empolgado, né, com uma descoberta, ou com a oportunidade até de fazer o experimento, um novo projeto científico, ou então me agradecer, sabe, que viu minha palestra e falando, nossa, ela é super didática, ela faz a gente perceber que tem um pertencimento, que é bom para todo mundo. Eu falei assim, a gente também tem as gratificações, que elas vão muito além só do financeiro e só do sucesso, assim, explosivo, né? Mas para isso, assim, acho que começa ali, fazer o que gosta, se empenhar, estudar, ter bons amigos, que eu acho que eu até, né, várias fotos que eu separei, né, para vocês de divulgação, eu sempre fiz questão de mostrar que tem muita gente ao redor, porque eu não faço nada disso sozinho, então tem um grupo ali me apoiando, que fico feliz da vida, que são todos mais jovens que eu, então eles me ensinam também, né, me colocam nos dias de hoje, vamos dizer, né, é isso, tenho coragem e não tenho medo de ir atrás do que é o sonho de vocês. Muito legal. Conselhos importantes aí para quem está querendo seguir uma carreira de cientista.
Então, Cris, a gente está, de fato, se encaminhando para o final, e agora a gente entra naquele momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você dá a resposta. Então, vamos lá. Uma música. Música. Eu adoro música, faço musicologia todo dia, na verdade, mas eu pensei em Águas de Março, porque é uma música que ela é bem do cotidiano, né? É tudo assim, coisas do dia a dia, e isso serve para a ciência também. O dia a dia ali dá certo, dá errado, é pau, é pedra, é duro, é difícil, nananã, mas sempre vem a esperança que as coisas deem certo e funcionem. Então, Águas de Março. Então, um livro? O livro é As Cosmicômicas, do Ítalo Calvino. É um escritor que eu adoro, e essa, particularmente, para quem é da física, assim, é muito bonitinha, muito, muito alegre. Que bom. Um filme? Filme, eu pensei naquele que tem as 3 pesquisadoras negras da NASA, matemáticas, da engenharia ali. Eu estava tentando lembrar o nome agora. Estrelas Além do Tempo. Esse mesmo. Eu acho que é um filme que toda pesquisadora tinha que assistir. É verdade, ele é muito bom mesmo. E uma mulher que você considere da hora? Olha, Mônica, você sabe que eu pensei, e eu não consigo dizer uma mulher. Então, assim, todas, para mim, todas são da hora, né? Que eu falo, todo mundo que sabe lidar, né, ser mulher, lidar com os hormônios, com esse ambiente que ainda é preconceituoso, masculino, é sempre da hora. Vocês são da hora. Você também é da hora. Valeu, Cris. Então, a gente está encerrando por aqui, né? Esse papo super gostoso, descontraído. E, nesse momento, eu queria deixar, né, te passar a palavra novamente para você falar mais alguma coisa que você queira, né? Deixar alguma indicação. E se tem algo a mais que você queira informar, falar de alguma coisa do Síncrotron também. Não, olha, brevemente, eu acho que é legal para todo mundo, né, que for ouvir, assistir esse programa, entra na página do CNPEM, aí lá vão ter vários laboratórios nacionais, um dele é o de Lucíncro, então acho que é legal para quem não conhece, conhecer, né, o síncrotron que existe aqui no Brasil, até, como eu falei, para ser orgulho de brasileiro. E isso também mostra, né, como se a gente tem um apoio, tem um incentivo, você tem o melhor laboratório, né, ali de ponta, né, um dos melhores do mundo, aqui do seu lado. Então, assim, é orgulho de brasileiro mesmo. O site do laboratório, acho que é www.cnpem, né, cnpem.br, aí lá dentro vão ter os ícones de cada um dos laboratórios. E aí o Sirius, né, é fácil de achar, chama Sirius, né, que é a estrela que mais brilha aqui no céu, no hemisfério sul. E aí vocês vão ter mais informação sobre esse laboratório. Podem visitar o laboratório, tem programa de visita, né? Todos serão bem-vindos aqui. E queria agradecer demais vocês por essa oportunidade e pelo trabalho que vocês fazem, que é da hora, com certeza. É muito bonito, né? Ter esse empenho aí, tem toda uma equipe aqui, né? Com a Mônica por trás, que fazem esse papel que nada mais é de divulgação, desmistificação, né? E divulgação científica. Isso é tudo muito nobre e bonito, né? Principalmente num país como o nosso, que tem grandes desigualdades, né? E usando as tecnologias modernas que vão, né, ter uma capilaridade muito maior, uma repercussão muito maior, e vão trazer mais mulheres da hora aqui para o nosso ambiente. Então, um beijo para todas vocês. Valeu, Cris, muito obrigada. Então, bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Gostaria de agradecer imensamente a Cristiane Rodella, foram palavras muito inspiradoras, acho que o pessoal vai se amarrar. Então, até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo, tchau!